Nós começamos a dar a credencial há 7 dias atrás. E tem gente esperando chegar o último dia para ela pegar. Ela não vai conseguir. Nós estamos com as últimas credenciais do Itaquerão. Se você de fato vai para a concentração ao pé da cruz, vamos ter 10 da manhã e 17 horas. Nós do templo vamos para o Itaquerão. Teremos também o Pacaembu nos mesmos horários. Eu queria que você hoje, quando acabasse a reunião, ou lá na esplanada, ou aqui no G1, você já adquirisse a sua credencial. Só pegue se você tem certeza que você vai. Se você não tem certeza, por favor, não pegue. Certo? Se seus familiares já deram a palavra que vão, então você pega para eles. Caso algum diga que não vai, você devolve, para não tirar o lugar de uma outra pessoa. Essa credencial não garante lugar se o estádio lotar. Garante se você chegar antes da hora. Não estou falando de chegar 5 minutinhos, 10 minutinhos, não. É chegar 1 hora antes. A reunião é 10, esteja lá dentro 9. A reunião é 17 horas, esteja lá dentro 16 horas. Não vá de carro, use transporte público, para que você tenha uma experiência boa e no final possa sair tranquilo. Tá bom? Lá eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida e na sua família. Nós estamos orando todos os dias. Eu não sei quantas orações esse azeite já recebeu. Eu não sei quantas orações esse estádio, coloca o Itaquerão aí. Eu não sei quantas orações esse estádio já recebeu, mas nós vamos continuar orando, porque Deus vai abençoar você e sua família nesse dia. Amém? Quem foi na do Pacaembu? Levante a mão. Ano passado, quem foi? Abaixa a mão. Quem não foi? Levante a mão. Bem alto. Quem não foi? Faz assim com a mão. 80% não foi. Então, se esforce para você ir nessa. Vamos concentrar a nossa fé, vamos ligar a salvação da nossa família e vamos desligar toda a atuação do mal lá. Vai ser uma bênção. Ano passado só foi no Pacaembu 7, 10 da manhã e 5 da tarde. Só que muitas pessoas não conseguiram credenciais para ir. Dessa vez nós vamos ter aí 2 estádios por causa disso, nos 2 horários. Então serão 4 concentrações. Mas você tem que chegar cedo. Amém? Por que, bispo? Porque a polícia, a segurança do estádio, quando completa a quantidade, eles fecham, não pode dar superlotação. Então isso nós não temos controle. Encheu, lá tem a catraca, eles vão contabilizando. Encheu, para a segurança de todos, o estádio fecha. Então se esforce para você chegar cedo, tá bom? E se chover, bispo, ótimo. Chuva pode atrapalhar um passeio, um jogo, mas uma concentração de fé não. Ano passado choveu e foi uma benção. Se chover esse ano vai ser uma benção também. Certo? Vamos orar? Estenda as mãos, por favor, para esse azeite. Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, se manifeste, meu Pai, nessa sexta-feira da paixão, não só na nossa vida, mas na nossa família também. Que esse dia fique marcado como um dia de cura, de libertação, de respostas, de salvação na nossa casa e de derramamento do Espírito Santo. Esse azeite que representa o Teu Espírito, que mais uma vez nós apresentamos a Ti, que ele seja consagrado, meu Deus, em nome de Jesus. Que esses estádios também sejam consagrados. Que as pessoas percebam, ao entrar no estádio, o Teu poder. Sim, meu Pai. Que elas percebam a diferença. Que lá o Senhor possa fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Vamos cantar essa música enquanto vocês acham.
O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo Dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta. Sua agitação parou. Sai a última notícia. Jesus Cristo já voltou. Solte a voz com alegria e cante: o Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo. Ouço coros celestiais. Todo o céu está se abrindo. Num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas. Nós ouvimos entoar. Aleluia, o Cordeiro. Nós voltamos para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Se Jesus voltasse agora, você tem certeza que você subiria?
Responda para você mesmo. Se Jesus voltasse agora, há uns dias atrás eu falei, se Jesus voltar numa reunião, que provavelmente, quando Jesus voltar, alguma reunião vai estar acontecendo em algum lugar do mundo. Não sei se vai ser pela manhã, pela tarde, pela noite, se vai ser na vigília. Mas aqui é um horário, na China é outro horário, em cada país é um horário diferente. Eu não sei quando nem que horas, mas se for no horário do culto, que provavelmente vai estar acontecendo algum culto, vai ser muito difícil para quem ficar. Essas músicas eu já canto há 35 anos, desde quando eu comecei na igreja. Aquela música Futura Escuridão, não dá para chamar mais de futura não, é Presente Escuridão. Tem que mudar o nome agora, né? Que aquilo que parecia que estava longe de nós, agora está bem pertinho. Como os salvos se alegram quando o assunto é a volta de Jesus. Como os salvos esperam esse dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Achou aí Hebreus 2:3? Levante aí sua Bíblia. Em o nome de Jesus, meu Deus, essas pessoas vieram aqui te ouvir. Essas pessoas foram enviadas por ti. Faz elas entenderem a tua palavra. Usa a minha boca. Não deixa eu falar o que não é para ser falado, por favor. Mas não deixa eu esquecer de nada que tem que ser falado. Que eu não fale de mais nem de menos, mas exatamente o que ela precisa ouvir. Nos dê esses ouvidos que te ouvem, ouvidos espirituais. O Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ela quer ouvir o que o Espírito Santo tem para falar com elas hoje. Então abençoe esse momento, meu Pai. Repreende o espírito do sono, da distração, mas que nada possa roubar a tua palavra, porque o diabo é ladrão da palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Para ter salvação, alguém tem que pregar. E os interessados em ser salvos precisam dar ouvidos. As pessoas ficam ligadas, atentas, quando é reunião de prosperidade, de bênçãos. Mas quando é reunião de salvação, muita gente dorme, não dá atenção, se distrai. Isso mostra que ela não quer ser salva. Isso mostra que ela não está plantando para a eternidade. Ela está plantando só do lado de cá. E isso é um perigo muito grande. Nunca nós podemos medir a nossa comunhão com Deus pelas conquistas. Tem muita gente que a conta está cheia, mas ela está vazia. Tem muita gente que o problema dela é a prosperidade dela, que está dando uma sensação de que Deus é com ela, mas ela está no pecado. Não tem problema você conquistar, mas tem problema você viver só em função das coisas materiais. Entenda isso, por favor. Se você está conquistando, mas está no pecado, está desagradando a Deus, está longe de Deus, você está se perdendo com as suas conquistas. Eu nunca medi a minha vida espiritual pela condição financeira, nem pelos problemas que eu enfrento. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida espiritual, vivendo as maiores lutas da sua vida. Então, não fica medindo pelas bênçãos que estão chegando, não. As bênçãos são ótimas, graças a Deus por elas, mas o melhor é a salvação. Amém? Vamos ler esse versículo aqui de Hebreus 2:3. Vamos
ler, diz assim: aparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande o quê? Salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha para mim, por favor. Talvez você ache que o Senhor Jesus está demorando muito, mas se você ler 2 Pedro 3,9, você vai ver que Ele não quer que ninguém se perca. Por isso tem sido longânimo, tem esperado o ser humano despertar, acordar, atentar para a salvação, porque Ele é bom, Ele não quer que ninguém se perca. Como é que Deus trabalha? Primeiro Ele fala, Ele avisa. Quando a pessoa não dá ouvidos, Ele traz problemas para salvar a pessoa, despertar a pessoa. E quando nem os problemas acordam a pessoa, aí ninguém pode fazer nada. Se chegar a morte, ela está perdida. A nossa geração, tudo indica que seja a última. Eu não posso afirmar, mas tudo indica. Alguma geração antes da nossa encontrou tantas dificuldades para criar filhos como a nossa. Ou está fácil criar os filhos hoje? Não. Alguma outra geração antes da nossa viu o avanço da tecnologia como a nossa está vendo? Também não. Nessas guerras que estão acontecendo agora, já estão usando a inteligência artificial. Alguma outra geração foi tão fria, tão egoísta como a nossa? Está sendo? Também não. Alguma outra geração tem afrontado tanto a Deus como a nossa? Quando nós falamos que você tem que morrer para o mundo tem que morrer para você, nós estamos falando do espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? Por exemplo, pegue os 10 mandamentos. Não precisa pegar os 10 não. Vamos pegar uns 3 mandamentos e vamos ver o que é que o mundo faz. Um mandamento: não matarás. Cada dia o ser humano mata mais. Não roubarás. Cada dia o ser humano rouba mais. Olha só. Não adulterarás. Cada dia o ser humano adultera mais. Não dê falso testemunho. Cada dia mais o ser humano faz o contrário do que Deus pede. Nenhuma geração viu tantos falsos profetas como a nossa geração. Eles estão vendo os sinais da volta de Jesus, eles conhecem a verdade, mas pregam o que o povo quer ouvir. Você sabe por que o diabo pegou Eva? Porque falou o que ela queria ouvir. E Deus não fala o que eu quero ouvir, nem o que você quer ouvir. Deus fala o que precisamos ouvir. Você que tem filhos, você não dá para o seu filho a comida que ele quer. Porque se der o que ele quer, ele vai comer doce o dia todo. Você dá o que ele precisa, o que alimenta ele. Sim ou não? Porque você é pai, você é mãe, você quer o melhor dos seus filhos. Se você deixar guaraná e doce, vai acabar com eles. Deus não fala o que nós queremos. O diabo falou exatamente o que Eva queria. Pode comer, fica à vontade, não precisa obedecer a Deus não. E ela se arrebentou. E os falsos profetas sabem como o ser humano, ele gosta de ouvir o que agrada.
Então a nossa geração é a que mais vê falsos profetas pregando só um lado da Bíblia, o lado das vitórias. Esse é fácil, esse lado é fácil pregar. Eu quero ver pregar o lado da salvação. Eu prefiro falar do inferno do que você ir para lá. É melhor você ouvir sobre o inferno do que você ir para lá. Você tem que ouvir a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que te abençoa, que te confronta, que te leva a tomar uma atitude. Porque se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, se você crê nessa palavra, então você crê no inferno. Se você crê nessa palavra, então você vive em função da sua salvação. Ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Se você é uma pessoa que crê na salvação, que crê na palavra de Deus, você vive em função disso. Uma coisa é você falar que crê, outra coisa é seu estilo de vida. Quando Noé ouviu a voz de Deus, ele viveu em função da salvação dele. Ele era chamado de louco, mas foi o pregador da justiça. Nós somos chamados lá fora de ladrões. Vocês são chamados lá fora de bobos, de fanáticos. Sim ou não? Mas não importa. Nós continuamos pregando a palavra de Deus para quem quer ser salvo. Você sabe qual é a vantagem do diabo com o ser humano? A vantagem do diabo é que ele sabe o valor de uma alma. E a maioria dos seres humanos não sabem. Essa é a vantagem do diabo. Então ele sai oferecendo, negociando. Só que ele ofereceu tudo a Jesus, e Jesus não quis nada, não se dobrou para ele. Mas tem gente que tem se dobrado. Tem gente que o diabo só precisa oferecer uma mulher, um homem, um dinheiro sujo, uma vantagem, uma coisinha, e a pessoa já agarra e perde a salvação da alma dela. Os falsos profetas estão aí, os falsos cristãos estão aí. Antigamente as pessoas sofriam pelo evangelho, hoje o evangelho sofre por causa das pessoas falsas que estão dentro da igreja. Pastores falsos, bispos falsos, obreiros falsos, membros falsos. E você vê escândalos e mais escândalos envergonhando o nome de Jesus. E aí as pessoas que não querem sacrificar a vontade delas, elas dizem: eu não vou para a igreja porque é tantos maus exemplos. Mas Deus não vai aceitar essa desculpa não. Porque nós estamos na igreja não por causa de pastor, bispo, homem algum. Nós estamos por causa de Jesus. E em Jesus não tem erro nenhum. Amém? Nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus. Essa semana os tornados atingiram os Estados Unidos. No Quênia, chuvas fortes. Só Deus sabe onde é que essa guerra vai parar. Quando vai parar? O que isso vai impactar a economia do mundo? Aonde vai chegar? Quais mais países vão se envolver? Só que tudo que está escrito aqui, ninguém pode impedir. Vai ter que acontecer. E a nossa geração que está vendo tudo isso, está dormindo, espiritualmente falando. Só que tem uma coisa: o ser humano gosta de deixar as coisas para a última hora. E em relação da salvação, isso não funciona. Porque quando aquele povo na época de Noé, que viu o dilúvio e correu para querer entrar na arca, Deus não abriu a porta. Porque eles tiveram tempo para se arrependerem
e se voltarem para Deus. Mas não quiseram. Não adianta, na hora que a pessoa está vendo todo mundo subir, Jesus me perdoe, me leve. Não vai dar tempo, porque vai ser no piscar de olhos. Não adianta, depois que morrer, a pessoa querer mudar. Deus ama todos, Deus quer salvar todos, mas Deus só vai poder salvar quem se arrepende, porque quem se arrepende é perdoado. Se não se arrepender, não tem perdão, então não tem salvação. A água, o sabão pode lavar o nosso corpo, mas só o sangue de Jesus nos lava de todo pecado e mais nada. Só Ele salva. Falando em sangue de Jesus, no próximo domingo nós vamos ter uma Santa Ceia especial. Espero que você valorize a Santa Ceia, esteja aqui para nós buscarmos a Deus e sentarmos à mesa com o Senhor Jesus. Nós estamos tendo aí uma oportunidade de ouro. Que você esteja firme e se mantenha firme como uma rocha. Abra aí sua Bíblia em Tiago 1,17. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você não tem Bíblia? Olha no telão. Tiago 1,17. Põe, por favor. Posso ler? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança nem sombra de quê? De variação. Olha para mim, por favor. Em Malaquias 3,6 fala que eu, Senhor, não mudo. A Bíblia diz que Deus é nossa rocha. Quando você é uma pessoa de Deus, você tem que ser como uma rocha. Não muda. Não tem variação. O ser humano está sempre mudando. Tem gente que você pensa que ela está calma, ela está nervosa. Tem gente que você pensa que ela está de um jeito, daqui a pouco ela está de outro. Você se assusta. Meu Deus, fulano está aborrecido comigo. O que será que eu fiz? Pensei que fulano estava calma ou calmo. Fulano está aí, ó, soltando fogo. O ser humano é assim. Mas quem é de Deus é uma coisa só. É rocha. É firme. Passa-se os anos e a pessoa cada dia está mais forte, mais firme. A família pode zombar, pode criticar. As pessoas no colégio, na faculdade, no trabalho podem zombar. Mas daqui a pouco vem pedindo oração, vem pedindo ajuda, porque sabe que você é rocha, sabe que você é firme, sabe que você, no que diz respeito à sua vida espiritual, você dá atenção, você vigia, você não negocia, você é uma coisa só, você não muda, você é firme, você é rocha. Tem rocha que você viu quando você era criança. Se você voltar lá agora, depois de adulto, você vai ver ela no mesmo lugar. Continua firme. É referência para uma construção. A Bíblia manda nós construirmos na rocha, firmeza. Cuidado, você que oscila muito. Cuidado, você que nunca conseguiu se firmar na verdade, porque isso mostra que você tem um mal. Porque o mal nunca conseguiu se firmar na verdade. As pessoas que não conseguem se firmar ainda tem o mal na vida delas. Porque quando as pessoas têm o Espírito de Deus, elas são firmes. Firmes. Pode acontecer o que for, pode perder o que for, não interessa. Não importa se está desempregada, se está solteira, solteiro, não importa. O que importa é que ela está salva. Ela é firme com a salvação dela. Amém? Tem coisas que dá para
nós medirmos a nossa vida espiritual. Uma coisa que dá para ver se a pessoa tem o Espírito Santo ou não, é porque quem não tem quer receber, está sempre pedindo, mas quem tem quer dar, está sempre querendo dar, sempre querendo dar uma palavra para alguém, ajudar alguém, ganhar almas, fazer alguma coisa pelos outros. Ela tem para dar. Você pode medir a sua vida nisso. Você é uma pessoa que só pensa em receber, ou você é uma pessoa que tem para dar? Quando eu olho esse versículo de Isaías 55:6, me dá tanto temor, tanto temor. Vamos ler, vale a pena nós lermos Isaías 55:6. Quem é fácil de achar, abra aí sua Bíblia. Vamos ler o 6 e o 7. Buscai o Senhor enquanto... O que você entende com isso, hein? Invocai-o enquanto está perto. O que você entende? Buscai enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que você entende com isso? Que vai chegar um momento em que as pessoas vão querer buscar, mas não vão achar. Quando o Senhor Jesus voltar, das três coisas que ligam a Deus, que lembram Deus, que apontam para Deus, só uma vai ficar. Tem 3 coisas na terra que apontam para Deus, que o diabo é louco para destruir, tirar da terra, aniquilar. Primeiro, a palavra de Deus. Tentaram acabar com essa palavra e nunca conseguiram e nunca vão conseguir. Segundo, os judeus. Terceiro, os salvos. Só que quando Jesus voltar, os salvos vão subir. A palavra vai acabar. A fome e a sede das pessoas vai ser da palavra de Deus. Hoje tem a vontade, mas depois do arrebatamento não. A fome e sede vai ser da palavra. Só os judeus que vão ficar. Em outra reunião nós vamos falar sobre os 144 mil escolhidos. Nós estamos vendo aí o tempo terminando. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo aí o tempo acabando, a oportunidade acabando. A porta da salvação se fechando. E a preocupação é que tem muita gente ainda do lado de fora. E aqui no versículo 7 de Isaías 55, ele dá a dica para você resolver o seu problema com ele. Deixa o ímpio o quê? O seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta à igreja, ao pastor, ao bispo. Que tem gente que é uma coisa com a igreja, uma coisa com o bispo. A mulher falou: bispo, quebrei o pau lá em casa, foram falar da minha igreja, teve até briga. Não, senhora, defenda a igreja, não, a igreja de Deus, deixa que Deus defende. Se a gente for ficar brigando com todo mundo que fala da igreja, a gente está perdido, é ou não é? Seja a igreja, dê testemunho, e deixe Deus defender a igreja dele. Não vou ficar brigando com os outros.
Gente que briga para defender a igreja dela, para defender o pastor dela. Não, que meu pastor, não, porque meu bispo. É Jesus. Às vezes eu vejo a pessoa dar testemunho: pô, a Igreja Universal mudou minha vida. Quem mudou sua vida foi Jesus. Amém? Quem muda é quem? Jesus que muda. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em quê? É em perdoar. Sabia que Deus quer te perdoar hoje? Sabia disso? Sabia que Ele quer perdoar você hoje? Eu queria que você pensasse, se avaliasse agora. Você precisa ser perdoado de quê? Você consegue enxergar os seus erros, os seus pecados? Ou você é aquele tipo de pessoa que se acha tão boa, que até na sua oração você fala: ah, Senhor, eu não sou como fulano, como Beltrano. E um orgulho, né, que impede a salvação de chegar até você. Ele está chamando quem está torto para se consertar do caminho tortuoso. Ele está chamando quem está sujo para Ele limpar. Sua roupa de repente está limpinha, lavadinha, mas sua roupa espiritual de repente está suja. Seu corpo de repente está limpinho, que você tomou banho antes de vir, mas de repente sua alma está suja. Seu coração está sujo. Seus olhos estão sujos. Por que você não aproveita hoje para se limpar? Se você tem problema com Deus, ninguém consegue resolver esse seu problema. Nenhum bispo, nenhuma igreja, nenhum pastor. Problema com Deus só você resolve. E só resolve com sinceridade, contando com a misericórdia, com o perdão dele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje Ele deixa você achá-lo. Mas quem procurar Ele, depois que perder todas as oportunidades, não vai achá-lo não. Não vai achar Ele na eternidade não. Vai sofrer eternamente. Espero que isso não aconteça com você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu queria chamar aqui na frente você que precisa do perdão de Deus, que reconhece que precisa mudar. Eu reconheço isso. Eu reconheço que eu preciso resolver esse problema que ninguém pode resolver por mim. Eu preciso. Eu sei que o noivo está chegando, Jesus está chegando, eu quero me limpar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Os demais, feche os olhos. Vem cantando: o noivo está chegando. O noivo está chegando. Quem preparado estará. Quem preparado estará. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento Em que a porta se fechará. em que a porta se fechará. Estais, pois, avisado. Estais, pois, avisado. Feche os seus olhos e cante que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo. Qualquer momento é o tempo De você partir. de você partir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. O meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Vou subir nas Vou alturas. subir
Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Não deixe o fogo se apagar. Não deixa o fogo se apagar. Trago óleo de reserva. Trago óleo de reserva. Ele pode tardar. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento. Mas é certo dele vir. Mas é certo dele vir. Estejam todos preparados. Estejam todos preparados. Pois o noivo vai surgir. Pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. Em nome de Jesus. Me ajude, Espírito Santo. Dê entendimento. O mal sabe o valor da alma, mas a maioria não sabe. O mal oferece tudo por uma alma, e tem tanta gente se curvando, se dobrando para o mal. O mal tem trabalhado, meu Pai, cegando as pessoas, para que elas pensem só do lado de cá, e elas percam o principal que o Senhor preparou, que é o céu, que é a vida eterna. Que luta, meu Pai, é para ganharmos uma alma. Que luta. Mas eu tenho certeza que alguém vai ser salvo nessa noite. Alguém vai endireitar os caminhos tortuosos. Alguém vai largar o pecado. Porque quem quer ser salvo, meu Pai, larga o que é de errado e pergunta para o Senhor: me mostre em que mais eu estou errando, porque ela quer acertar. Mas quem não quer ser salvo sabe o que é errado e não para de fazer. Sabe o que desagrada e continua fazendo. Continua se trocando pelo pecado, pelo erro, pela desobediência, pelos prazeres. Senhor, Senhor que conhece cada um aqui e os que estão nos assistindo. Senhor que nos vê por dentro. Usa de misericórdia com os sinceros. Há quem errou o alvo e quer voltar para o caminho certo. Há quem reconhece nessa noite o que cometeu de errado perante os teus olhos. A mulher pode não ter visto, o marido, os pais, o patrão, mas o Senhor viu. E ela não quer sair daqui sem resolver esse problema. Ela não quer que acabe esse culto e ela continue com a consciência pesada. Ela não quer dormir sem salvação, sem a certeza da salvação. Ela não quer acordar sem a certeza da salvação. Ela não quer viver sem a certeza da salvação.
Quando a pessoa crê na tua palavra, ela muda a postura dela, a maneira de falar, de viver, de vestir, de tudo. As amizades, o que tiver que fazer, ela faz, mas ela não perde a salvação dela, a comunhão dela contigo. Meu amado Rei, age agora e salva quem ainda está perdido, e ajuda quem ainda não teve coragem para romper com o mal, ainda não teve coragem, ainda tem coisas no mundo que atrai ela, ainda tem coisas no mundo que mexem com ela. Ela não morreu para o mundo não morreu para ela, ainda é forte dentro dela, e ela fica um tempo e ela volta para o mundo, e fica um tempo e volta para o mundo. Ajuda ela, meu Pai, a buscar o Senhor enquanto ela pode achar, porque as pessoas vão buscar na eternidade, no inferno, e não vão te achar mais, porque lá o Senhor não está. O pior do inferno é porque Deus não está lá. Eu imagino a pessoa chegando em um lugar e ouvindo: Deus não está aqui. E não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta clamar, porque o Senhor não está lá. Eu sei, Jesus, que o Senhor falou tanto do inferno, porque é melhor ouvir falar do inferno do que ir para lá. Eu sei. E é por isso que nós falamos também. E o Senhor sabia que nós iríamos falar de salvação, e trouxe essa pessoa e colocou ela para ouvir essa mensagem, porque o Senhor quer salvá-la. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 37, versículo 31. Gênesis 37, versículo 31, por favor. Primeiro livro da Bíblia, já achou? Gênesis 37, versículo 31. Vamos correr agora, que os homens hoje aproveitaram e falaram tudo, né? Eu vejo mulher, eu fico meio desconfiado assim no testemunho, que mulher gosta de falar mais detalhes, né? Não sei o que aconteceu com os homens hoje. Hoje foi eles, ficaram só lembrando, né? Mas é muito legal, porque só Deus sabe o que essas pessoas sofreram. Só Deus sabe o que você tem passado. Daqui a pouco você vai dar testemunho. Em nome de Jesus. Acharam? Gênesis 37, 31. Levante a Bíblia. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco. Essas pessoas precisam te ouvir. Nós necessitamos te ouvir. Usa a minha boca e dá entendimento para eles. Que essa palavra nos abençoe. Amém. Olhe para mim, por favor. Diga assim: Deus é Deus de virada. Vamos falar hoje de uma grande virada na vida de José. Como Deus trabalha virando o jogo. Às vezes o placar está horrível, a pessoa está perdendo de goleada no jogo da vida, mas se ela tem fé, Deus vira o jogo. Esse homem que eu vou falar hoje, ele passou por uma situação tão constrangedora, tão humilhante, tão difícil, porque Deus colocou coisas dentro dele, sonhos dentro dele, e os irmãos ficaram com inveja. E quando ficaram com inveja, tramaram, armaram, jogaram ele no poço, queriam matá-lo, um não deixou, e eles acabaram vendendo José como escravo. Só que eles tinham que voltar e falar para o pai que aconteceu alguma coisa, eles tinham que dar satisfação para o pai. O pai de José se chamava... Tem que ler a Bíblia, hein? Como é que era o nome do pai de José? Jacó. E Jacó amava muito José. E aqui no livro de
Gênesis 37 e 31, que é uma parte triste da história de José, diz assim: então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de quem? De teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs-se saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Olha para mim, por favor. Os irmãos de José tramaram, armaram tudo. Depois que venderam José, pegaram a túnica dele, melou de sangue e deu para o pai achar que uma fera tinha acabado com José. Na cabeça dos irmãos de José, José já era carta fora do baralho, acabou, você já era, demos fim nele. O que o pai tem agora vai ser para nós, acabou. E seguiram a vida deles. E José foi para o Egito sozinho, humanamente falando, mas espiritualmente Deus era com ele. Agora, entenda isso, por favor. Você não vê José murmurando, lamentando, confessando derrotas. Você vê José, mesmo na dificuldade, crendo, porque quando você crê em Deus, na dificuldade Deus abençoa. O mal fica louco com a sua fé, porque ele sabe que se você não perder a sua fé, Deus vai te honrar. E ele faz de tudo para a pessoa deixar de confiar, deixar de crer, deixar de viver pela fé. E José foi comprado por um homem chamado Potifar, era chefe do exército do Egito, que era uma potência. Só que a mulher de Potifar armou para José, e José foi para a cadeia. Imagine você, preso em outro país, acusado pela mulher do comandante do exército. Não poderia ter situação pior? E José continuou confiando em Deus. Quando você não perde a sua fé, você termina bem. Deus é Deus de virada. Deus começou a agir. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho que só José conseguiu dar o significado desse sonho, porque Deus ajudou ele. E a coisa mais improvável aconteceu. Depois de tantas traições, mentiras, invejas, aquele homem sai da prisão e vai ser governador. Deus começou a virar o jogo. Veio uma crise no mundo inteiro, e todo mundo começou a correr para o Egito para sobreviver. E sabe quem aparece por lá? Os irmãos de José. Jacó sofreu muito, porque Jacó amava muito José. Tem pessoas que te amam, que sofrem quando você sofre. Tem pessoas que te amam, que gemem por ver você em uma situação difícil. Tem gente que vibra porque odeia, porque tem inveja. Tentaram acabar com José, não conseguiram. E os irmãos de José aparecem. José estava numa situação bem diferente. Olha como Deus vira o jogo. Ele é especialista em virada. Diga: Deus é Deus de virada. Eu não sei se você crê na virada, mas essa parte de crer é sua e não de Deus. Quando um pai chegou para o Senhor Jesus perguntando se ele podia, Jesus disse: se podes, se podes, tudo é possível
ao que crê. Poder eu posso, mas você tem que crer. Jesus disse para a irmã de Lázaro, quando perdeu Lázaro: quem crê, vê a glória de Deus. Essa parte é nossa. Essa parte de ter fé nos momentos difíceis, essa parte é nossa. A Bíblia não diz a galeria dos duvidosos, a galeria dos incrédulos. A Bíblia fala a galeria dos heróis da fé. Deus trabalha com a fé. Deus fica triste com você, que Ele já deu muitas provas que é contigo, e agora você está pensando no pior, e agora você está com medo, e agora você está pensando negativo, e agora você está sem dormir, sem paz. Mas Deus já te deu provas suficientes que Ele é com você, e Ele fica triste quando Ele vê você incrédulo diante de uma situação difícil, porque você já viu Ele mudar na sua vida situações difíceis. Você não era para estar duvidando desse Deus que já fez coisas maravilhosas na sua vida. Uma vez Jesus disse: até quando estarei convosco, ó geração incrédula? A incredulidade fere, a incredulidade machuca, a incredulidade entristece a Deus, porque Ele não quer um povo incrédulo, Ele quer um povo com fé. E quando você está com fé, não tem conversinha mole não, tá? Esse negócio eu não estou aguentando mais, está muito difícil. Isso aí é vitamina para o diabo, isso aí é alimento para o mal. Porque quando você é uma pessoa de fé, você está confessando vitória. Logo, logo eu estou dando testemunho, logo, logo Deus vai honrar. Eu sei que Ele vai abençoar, porque você crê. E os irmãos de José aparecem. Esse capítulo 37 é triste, é difícil quando nós lemos tudo o que ele passou, mas tem a parte bonita da virada. Vá para o capítulo 45, por favor, versículo 3. Posso ler? 45:3 diz assim: e disse José a seus irmãos: eu sou quem? Fala alto. José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha para mim, por favor. Olha a prova que José estava na fé. Quando você está na fé, você guarda o coração. Quando você está na fé, você não quer vingança, mesmo que você tenha condições de vingar. Você quer ajudar. Deus completou a obra na vida de José. Os irmãos não reconheceram José, porque quem bate esquece. José estava em outra situação. Quando eles viram José, eles imaginavam que era qualquer um, menos José. E quando José se revelou e disse: eu sou José, eles ficaram pasmados, eles ficaram assustados, eles ficaram admirados. Porque as pessoas que têm inveja, as pessoas que querem o mal, elas fazem de tudo para te apagar, para te destruir, para te prejudicar. Mas quando você é de Deus, Deus não deixa o desejo dessas pessoas se realizar. E Deus coloca essas pessoas para depender de você, para ver Ele na sua vida. Olha como Deus vira o jogo. Olha a vingança de Deus como é. Colocou os irmãos para depender dEle, e Ele se revelou para os irmãos. Tem gente aqui, quando der testemunha, as pessoas vão ficar: peraí, é fulano que está na televisão? É o João? É o José? É a Alessandra? É o Wagner? É a Bruna ali, a Bruna dando testemunha? Quem é que está ali? É a Carla? Como é seu nome? Fala seu nome com fé. É ele mesmo. Tem gente que acordou agora, né? É ele mesmo, é ela mesmo. Sabe por quê?
Porque ela creu em Deus no momento difícil, no momento que veio chumbo grosso, no momento que aconteceu de tudo. Ela não perdeu a fé dela, ela creu. Só que tem uma coisa: não teve mentiras? Teve ou não teve? Mas Deus fez as mentiras caírem por terra. Teve tramas, não teve? Tramaram tudo, armaram tudo, não foi? Mas Deus fez as tramas caírem por terra. Porque agora José perguntou pelo pai dele, e eles tinham que voltar no pai e falar o quê? José está vivo. Não fique preocupado porque tem uma mentira prevalecendo, porque ela vai cair. Não fique preocupado porque tem uma injustiça prevalecendo, ela vai cair. Não fique preocupado porque tramaram contra você. Toda essa trama Deus vai fazer cair por terra, porque Deus é justo. Deus sabe quem tem fé nele. Pare de ficar pensando pior. Pare. Eu estava lendo ontem à noite uma passagem de Isaías 7 e me chamou tanta atenção, porque Judá estava em aflição, preocupados, eles estavam, e Deus enviou o profeta e falou: fica despreocupado, não vai acontecer nada disso que estou ameaçando, nada disso que vocês estão com medo vai acontecer, não precisa ficar com medo de nada, tem medo de nada. E tudo que Deus falou, aconteceu exatamente como Deus falou. Isso é para alguém aqui que está sendo ameaçado, está com medo de acontecer o pior. Não vai acontecer nada disso, porque Deus é com você. Não fique preocupado que não vai acontecer nada disso que o mal está querendo, que o mal está soprando, que o mal está trazendo esses pensamentos, porque Deus é Deus. Diga: Deus é Deus de virada. Aí os irmãos falaram assim, ó. Aí José falou assim para os irmãos, ó. José falou assim: vá para o capítulo 45, capítulo 45, versículo 24. Vamos terminar, né? Tem que ser rápido hoje, porque do horário. Diz assim: e despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho, não sai daqui brigando, culpando o outro. Foi você, ó, tá vendo? Olha aí agora, olha agora o que aconteceu. Não culpa não, fica brigando com o outro não. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu. Então lhes anunciaram dizendo o quê? José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Olha para mim, tem coisas que Deus faz que nós demoramos para acreditar. Tem coisas que Deus faz que é tão forte, que é tão grande, que nós ficamos assim admirados. Ele é poderoso, como diz em Efésios 3:20, para fazer mais do que pedimos e pensamos. Pensamentos e pedidos não têm limites. Deus ainda é maior. Preste atenção, por favor. Olha bem para mim, para você entender. Os irmãos de Jacó tiveram que voltar para o pai e falar o quê? A verdade. Tem gente que mentiu a seu respeito, mas Deus vai criar uma situação para a pessoa ir lá e falar a verdade. Eu já vi casos que Deus tirou o sono de uma pessoa, tirou a paz de uma pessoa, até ela voltar e falar a verdade, porque ela mexeu com a pessoa de Deus. E quem é de Deus, a mentira não prevalece, o mal não prevalece. Pode prevalecer um tempo, 2 tempos, mas daqui a pouco cai por terra. Diga: Deus é maior do que a mentira, do que a inveja, do que as tramas. Olha bem para mim, para você entender. Quando os irmãos falaram: José está vivo, que notícia. E mais, hein? É ele que manda em tudo lá no Egito. Se falasse que estava vivo, já estava bom. Mas falar que ele mandava em tudo no Egito, melhor ainda. O velhinho Jacó não aguentou. Ele não aguentou. Olha o que diz a Bíblia aqui. Olha que parte forte. Olha só. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo
reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, que é Jacó, foi transformado em Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Olha para mim, por favor. Jacó chorou muito, sofreu muito com a situação de José, mas depois que Deus virou o jogo, eles sorriram muito, sorriram muito. Jacó amava José. Tem gente que te ama muito, que está gemendo com você, mas ainda vai sorrir muito com você. Preste bem atenção para você entender. Jacó não morreu sem ver a verdade, sem ver Deus honrando o seu filho José. Tem gente que não vai morrer antes de ver Deus te honrando. Na hora da virada é muito bonito, porque Deus sabe fazer isso. Ele tem poder para fazer isso, e você tem que crer na virada. As dificuldades não impedem Deus de se manifestar, nem de virar o jogo, pois Deus já agiu nas situações mais feias, mais difíceis, mais críticas, e Ele virou o jogo. Talvez você esteja aqui hoje perdendo, e perdendo feio, mas Deus pode começar a virar e você começar a vencer. Ele é Deus, sem Ele não, com Ele sim. Lembra que Jesus estava na cruz? E sabe o que é que falavam? Não salvou tanta gente? Salva a ti mesmo. Não és filho de Deus? Desce daí. Olha o que Jesus passou. Jesus chegou na cidade onde vivia com a família, e as pessoas diziam: não é o filho de José? Está pensando que é quem? Mas esse Jesus que foi tão humilhado, criticado, zombado, Ele hoje tem todo o poder e toda a autoridade. Todo, não sobrou poder para ninguém, está tudo com Ele, porque Deus é Deus de virada. Deus só precisa que você creia. Só isso. Deus soprou os ossos no deserto, virou um exército. Deus soprou, as cordonices vieram e alimentaram o povo dele que estava no deserto. Que Deus sopre a seu favor. Que Deus te ajude para você não perder sua fé nesse momento difícil, porque talvez nunca esteve tão difícil como está para você agora. Mas não deixe de crer por causa disso, porque Deus vai virar o jogo. Fique em pé e diga: meu Deus é Deus de virada. Fala com fé: meu Deus é Deus de virada. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu não posso perder minha fé, eu não posso deixar de crer, eu não posso, não tem sido fácil para mim, mas eu creio que Deus vai virar o jogo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Vamos lá. Eu vou entrar na terra prometida, realizar os projetos da minha vida. Senhor, o mundo há de ver. Senhor, o mundo há de ver. Para tua honra, tua honra e tua glória. Que este é o ano. Esse é o ano da minha vitória. Cante com fé: eu vou entrar. Eu vou entrar na terra prometida, realizar os projetos da minha vida. Senhor, o mundo há de ver. Senhor, o mundo há de ver. Para tua honra, tua honra e tua glória. Que este é o ano. Esse é o ano da minha vitória. E se você crer, levante suas mãos, feche os seus olhos e agora invoque esse Deus todo-poderoso. E agora fale com esse Deus de José. Fale com esse Deus que não falha. Fale com esse Deus que vira o jogo. Quantas viradas, meu Pai, quantas viradas tem na tua palavra. O Senhor virou o jogo para José. Era improvável, um homem preso, meu Pai, numa nação que não era dele, e ele sair da prisão
para ser governador. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor tem esse poder. O Senhor completou a obra. O Senhor fez a mentira cair, a inveja cair, as tramas caírem, as maldades caírem. O Senhor é o Deus que faz o mal cair, faz o mal que se levantou contra essa criatura cair, faz, meu Pai, as mentiras, as calúnias, as injustiças, a miséria cair por terra, meu Pai. Mas faz o teu povo vencer, faz o teu povo, meu Pai, experimentar da tua grandeza pela fé deles, pela fé deles. Sim, meu Pai, fortaleça essa fé que está abatida, essa fé que está sufocada pelos problemas, essa fé que o mal quer tirar. Não deixa, meu Pai, mas fortaleça essa criatura, que ela saia daqui crendo mesmo na dificuldade. Lembra quando o Senhor estava na cruz e zombavam, dizendo: desce daí, se o Senhor salvou tanta gente, salva a ti mesmo. E o Senhor viu tantos desaforos, mas hoje o Senhor está à direita do Pai. Hoje o teu nome tem todo o poder e autoridade. Talvez o nome dessa pessoa, meu Pai, não compra mais nada na praça. Talvez o nome dela está sujo. Talvez, meu Pai, ela perdeu o crédito, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor é Deus que honra. Lembra que Gideão era o menor e o Senhor fez ele ser forte. Lembra, meu Pai, dos homens que o Senhor pegou, que eram improváveis, que ninguém acreditava, mas o Senhor creu neles e eles creram em ti. O Senhor acreditou neles. E Deus acredita em você, minha amiga, meu amigo. Deus escolheu você porque Ele quer fazer coisas grandes. Creia, pode estar difícil, mas Ele vira o jogo só para favor do teu povo, meu Deus, e muda essa situação. Ó Deus Todo-Poderoso, age na vida dessa gente como o Senhor agiu na vida de José, o homem que foi humilhado, que foi traído, que foi invejado, que foi colocado de canto para morrer. O Senhor agiu, fazendo com que a tua justiça fosse vista na vida dele, e ali foi visto a dupla honra. Para quem era para ser envergonhado, foi exaltado. Então faça isso, meu Senhor, acontecer na vida dessa mulher que está sendo humilhada, na vida desse homem que está sendo humilhado e que está enfrentando os piores momentos da sua vida. Tem gente aqui, meu Deus, que é o pior momento daquela loja, é o pior momento daquela empresa, mas é agora que o Senhor age, fazendo justiça, trazendo vitórias, fazendo a virada chegar. Diga: é virada, virada, virada nos negócios, virada nas vendas, virada nos negócios. É chegada a hora da virada, e ainda nesse mês de março você vai ver o agir de Deus, você vai ver a grandeza de Deus te exaltando, e aqueles que te humilharam, aqueles que tramaram contra você, vão assistir o seu testemunho na televisão e serão obrigados a reconhecerem que o seu Deus é grande, e que você venceu, e que você deu a volta por cima. Ó poderoso Deus de Israel, levanta essa criatura, levanta esse homem, levanta essa mulher e traga, meu Deus, vitórias, vitórias em todas as áreas. É o que nós aqui, unidos em uma só fé, determinamos. Levante as suas mãos, não diga nada agora. Nós não vemos na tua palavra José reclamando, José murmurando.